Olá, tudo bem com você? Classificação fiscal de serviço. Como você e a sua empresa têm lidado com essa nova rotina e qual o impacto disso no Siscoserve? É isso que a gente vai descobrir a partir de agora. Olá, meu nome é Adilson Chaves, sou professor, consultor do canal Aduaneiro e atuo principalmente na região sul, representando o canal Aduaneiro no sul do Brasil. Profissional de comércio exterior já há quase 17 anos e desde 2013 atuo diretamente em relação ao Siscoserve, ministrando palestras, treinamentos e consultorias por boa parte do Brasil. Dentro do comércio exterior já trabalhei com agenciamento de carga, agenciamento marítimo, também na área de exportação, o que tem ajudado bastante a entender esse universo Siscoserve. Nesses 4 anos tenho publicado artigos sobre Siscoserve, também tem um grupo no LinkedIn chamado Bom Siscoserve para você e também a partir desse ano atuo como coordenador comercial da maior corretora de câmbio para comércio exterior do Brasil, também na região sul. Siscoserve, não tem como falar sobre classificação fiscal de serviços sem fazer uma introdução sobre o Siscoserve e entender o impacto dessa nova rotina em relação à obrigação acessória. Então a gente vai fazer uma pequena introdução em relação ao Siscoserve para que haja uma ambientação e aí sim a gente aplique a classificação fiscal, ok? O Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio é um sistema criado pelo governo federal aos cuidados da Receita Federal e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, funcionando desde 1º de agosto de 2012 e tem alguns objetivos. O principal, ou o que foi melhor apresentado pelo governo como motivo para incremento do Siscoserve, de implemento dele, é ele servir como a base de estatística para que o governo possa produzir políticas públicas de fomento de exportação de serviços. Isso muito por conta da balança de pagamento brasileira, que é bastante ruim, bastante complexa, tem sido negativa desde 2007, isso tem causado problemas para a economia nacional. O governo precisava gerir toda a parte de importação e exportação de serviços no Brasil. Então, cria-se um sistema onde empresas e pessoas físicas informem ao governo tudo o que é adquirido ou vendido de serviços numa relação com o estrangeiro. O Ministério do Desenvolvimento é responsável por toda a etapa e tudo o que compete à produção de manuais e também toda a questão de estatísticas que o sistema já começou a produzir para o mercado e principalmente para a gestão do governo. A Receita Federal entra na área de fiscalização, autuação, respostas de soluções de consulta às empresas que têm questionado sobre detalhes do sistema Siscoserve. Há uma paridade bastante grande do Siscoserve em relação ao Siscomex, com características distintas, entendendo que o Siscomex é para mercadorias, bens e mercadorias, e o Siscoserve para serviços, mas há uma relação muito próxima deles, inclusive o Siscomex sendo base, sendo referência para a Receita Federal para eventuais fiscalizações desse Siscoserve, pois no Siscomex as empresas necessariamente precisam registrar, por exemplo, frete e comissão de agente. Então, há uma relação muito próxima deles. O Siscoserve já é tocado pela Receita e pelo MDIC, como eu comentei, mas tem uma influência muito próxima do Bacen, do Banco Central, pela relação cambial, apesar de nem tudo que a gente importa ou exporta de serviço numa relação com o estrangeiro tem uma relação direta com o câmbio. A gente pode pagar
ou receber por um serviço de outras formas, mas o câmbio é um elemento muito importante, inclusive pela questão da natureza de câmbio, e isso acaba sendo observado pela Receita em possíveis fiscalizações, entendendo qual foi a natureza de câmbio adotada no momento do contrato de câmbio e qual foi a classificação fiscal utilizada, qual foi a NBS adotada no momento do registro do Siscoserv. Impostos e tributos correm em volta de todo esse processo porque interessa muito à Receita Federal entender o que acontece com tributos de serviços, tanto na relação com estrangeiros quanto com brasileiros. Apesar do Siscoserv ter um impacto na relação internacional, ele tem esse viés de relação sempre com estrangeiros, mas para que as empresas possam entender o que ela tem obrigação de registrar, ela precisa conhecer cada serviço seu e entender se o trato foi com brasileiro ou foi com estrangeiro. Por isso, ela vai precisar ter uma nota fiscal quando a prestação de serviço for de um brasileiro. E daí também se provoca a tributação nos serviços no Brasil, que nem sempre é tão frequente pelas empresas, né? Emitir nota fiscal de prestação de serviço. O Siscoserv também reverbera nesse sentido, provocando com que a minha empresa exija ou uma nota fiscal do meu prestador de serviço brasileiro ou uma fatura, uma invoice do meu prestador de serviço internacional. E isso vai dando clareza em relação à obrigação acessória e vai provocando que haja um nivelamento de tributação por parte dos meus prestadores de serviço e também por minha parte quando eu sou o prestador de serviço. O público-alvo do Siscoserv é pessoa jurídica, física e ente despersonalizado. Então, empresas, qualquer pessoa, pessoa física que também possa adquirir serviços como viagens, por exemplo, e entes despersonalizados são entidades que não têm CNPJ, que não estão organizadas por algum motivo, algumas igrejas, alguns condomínios ainda, mas que acabam demandando de contratação de serviço, não estão exímes da obrigação de registro, vão registrar o nome de um CPF da pessoa responsável por aquele projeto ou por aquela entidade. Então, pessoa física, jurídica e ente despersonalizado que em algum momento transacione um serviço numa relação com um residente domiciliado no exterior. E é importante ressaltar aqui que residente domiciliado no exterior, a gente só vai identificar através da documentação de faturamento. Não tem outra forma de identificar com quem eu estou mantendo a relação contratual, não interessa se eu conversei no Brasil, se eu falei com a pessoa em português, se eu paguei em real, isso não vai determinar se eu estou tratando com brasileiro ou com estrangeiro. E sempre a documentação de faturamento. Se eu tenho uma nota fiscal emitida por um brasileiro, eu estou dispensado de registro Siscoserv. Se eu tenho uma fatura internacional, uma commercial invoice, uma nota de débito ou um outro documento, até mesmo um recibo emitido por um estrangeiro, eu potencialmente tenho um registro para realizar. Base legal é muito importante nesse processo do Siscoserv, porque ela tem esse sistema ou essa obrigação tem sido frequentemente questionada pelo mercado. Ainda assim, em 4 anos não conseguiram, não houve nenhuma mudança importante na rotina do sistema, porque não se conseguiu juridicamente impactar ao que a Receita e o MDIC já têm imposto. Então, a gente deixa aqui a base legal do sistema para que seja consultada por você, seja consultado pelo advogado da sua empresa e tenha uma orientação e uma segurança que, de fato, essa obrigação precisa ser atendida, que ela tem uma estruturação inteligente e que ela, de fato, é principalmente guarnecida pela Receita Federal. Então, temos a Lei 12.546, que é a lei que dá fundamento ao Siscoserv, uma série de acordos de cooperação entre a Receita Federal e o Ministério do Desenvolvimento, portarias do MDIC, instruções normativas da Receita Federal, portarias conjuntas
de Receita Federal e a Secretaria de Comércio e Serviço. E o que nos é mais próximo são os manuais, que são portarias conjuntas de Receita Federal e Ministério do Desenvolvimento. Nós já estamos na 11ª versão dos manuais. Cada manual nós temos um módulo de aquisição e um módulo de venda. Cada módulo aproximadamente 100 páginas, então a gente já tem um volume bastante grande de informação produzido nesses 4 anos. E é fundamental que o profissional que vai realizar a Siscoserv dentro da empresa, ele esteja muito afeito a esse conteúdo como um todo, principalmente do que é mais atual, no caso dos manuais, a 11ª versão, que foi publicada em maio de 2016. Em relação ao registro, módulo de venda, módulo de aquisição, lembrando que no Siscoserv eu tenho pelo menos 2 registros sempre. Quando eu faço uma venda, eu tenho o RVS e eu tenho o RF, o registro de venda de serviço e o registro de faturamento. Quando eu faço uma aquisição do serviço, eu tenho o RAS, que é o registro de aquisição do serviço, e o RP, que é o registro de pagamento. Eles têm prazos definidos, há toda uma regulamentação, campos importantes a serem preenchidos, e isso precisa ser entendido pela empresa. Quando a gente fala de prazo, até 31 de dezembro de 2013, nós tínhamos até o último dia útil do 6º mês subsequente para registrar o registro de aquisição ou o registro de venda de serviço. A partir de 1º de janeiro de 2014, esse prazo se tornou o último dia útil do 3º mês subsequente. Em relação ao registro de faturamento e ao registro de pagamento, o seu prazo é o último dia útil do mês subsequente ao pagamento ou ao faturamento. Multas. Como toda obrigação acessória, o Siscoserv também está sujeito à aplicação de multas no caso de eu não cumprir a obrigação ou eu cumpri-la de uma forma não precisa, né? De uma forma não totalmente correta, como a Receita e o Ministério esperam. No caso de eu não cumprir o prazo para registro, ou seja, um atraso, eu estou sujeito a uma multa de R$500 ou R$1.500. R$500 se aplica para empresas de lucro presumido, R$1.500 para empresas de lucro real. Essa métrica ainda está sendo ajustada pela Receita. A gente já tem impressões de como a Receita deve calcular e aplicar isso, mas estamos aguardando a Receita Federal publicar exatamente a métrica de cálculo para isso, e também a Receita Federal criou ou foi criada a legislação para multa para pessoa física, já que pessoa física também tem a obrigação de registro. Para pessoa física é R$100 por mês de atraso de um registro. No caso de um erro, a multa é de 3% sobre aquele valor que você registrou, se você registrou alguma informação inexata, incompleta ou omitiu algum campo do sistema, a multa é de 3%. Em relação à classificação fiscal, já chegando mais próximo da classificação fiscal, o governo criou no dia 2 de abril de 2012 a NBS, a Nomenclatura Brasileira de Serviço, e por consequência a ANEBS, que é a nota explicativa da classificação fiscal. O Brasil não tinha uma regulamentação geral de classificação de serviço, ela também se baseia na classificação fiscal de mercadorias. Nós temos hoje mais de 10.000 NCMs, então se utilizou esse critério de capítulos, itens, subitens, suposição, subposição, para ajustar a classificação fiscal de serviço. Foi instituída, como eu comentei, no dia 2 de abril de 2012, por legislação, ajustada em uma portaria conjunta, onde se mexeu na semântica de algumas classificações, se identificou algumas variações de termos, então o governo foi ajustando. Então é a NBS 1.1 que foi ajustada em dezembro de 2013. São sempre 9 dígitos, muito próximo ao que nós temos da
NCM, é exatamente a estruturação do NCM com um dígito a mais, que é um dígito identificador, sempre um ponto alguma coisa, isso vai identificar como uma NBS, uma classificação fiscal de serviço. São 27 os capítulos desenvolvidos, o capítulo 16 ele está em branco, então efetivamente a gente tem 26 capítulos, aproximadamente 900 subitens de classificação fiscal. A gente é orientado pela classificação fiscal, principalmente pela NEBS, pela nota explicativa, de como proceder o desenvolvimento de uma classificação fiscal. Então, o primeiro elemento é o princípio da equivalência, entendendo que a gente está tratando de serviços, né? Sempre dispensando mercadorias desse processo, entendendo que a classificação aqui é específica de serviços. E se criou essa nomenclatura de serviços intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio para singularizar algumas operações, mas todas estão no mesmo contexto de classificação de serviço. Princípio da plena identificação do serviço. Você precisa identificar e classificar da forma mais precisa possível exatamente o serviço que está mencionado na documentação, o serviço que de fato foi transacionado. Da forma mais específica possível, sem generalizar, existem condições genéricas dentro da classificação, porque nem tudo está tão específico assim, nem todos os serviços estão previstos de uma forma tão clara, mas você precisa buscar aquela descrição mais próxima do seu serviço. E é óbvio que isso vai demandar de um processo de estudo bastante grande, de um período de leitura bastante grande, das quase 500 páginas da nomenclatura, das notas explicativas da classificação fiscal. Então, um processo de leitura, de estudo é fundamental para que eu possa ter um contexto e encontrar a classificação fiscal que, de fato, eu precise. O princípio da unicidade da classificação nos remete a eu tenho uma classificação fiscal só para aquele serviço. No caso do Scoserve, eu não tenho como incidir um mesmo serviço mais de uma classificação fiscal. É uma NBS para um registro ou para aquele serviço ao qual eu estou fazendo o registro. Isso torna também complexo o processo porque quando eu entro na NEBS para fazer um estudo de classificação, potencialmente eu encontre características do meu serviço em várias classificações, em vários subitens da classificação fiscal. Isso faz com que eu vá criando matrizes, eliminando os elementos que têm menos força, as classificações que tenham menos intensidade do meu serviço, até chegar naquela classificação mais pura, naquela classificação mais próxima da minha natureza de serviço. Lembrando que serviço é complicado de identificar, porque eu não posso tocá-lo, muitas vezes eu não posso vê-lo. A característica do intangível se aplica aqui, é diferente de eu classificar uma caneta, uma borracha ou um outro tipo de objeto, um copo. O serviço, ele tem essa natureza mais insípida e eu preciso procurar elementos entender o serviço que eu estou classificando, entender os impactos dele, entender como ele funciona, para que daí sim eu possa partir para uma classificação fiscal inteligente. O princípio da distinção das mercadorias. Lembrando de novo, serviço é uma coisa, mercadoria é outra, eu preciso extrair um do outro, eu preciso extrair o serviço de uma mercadoria para que eu possa fazer a classificação. No começo do Scoserve havia muita dificuldade de se classificar o frete, porque se entendia que ele era incorporado à mercadoria. E os manuais vêm deixando claro que o serviço é desassociado da mercadoria. Tal qual o frete em relação à mercadoria, a gente pode encontrar muitos outros casos de instalações, de equipamentos e afins, aonde eu possa, em uma ou outra situação, tê-lo incorporado, mas na maioria das vezes eu ter ele separado
como objeto de registro e de classificação fiscal de serviço. Também na NEBS, na nota explicativa da classificação fiscal de serviço, o governo nos propõe algumas lógicas para procurar desenvolver essa classificação. A primeira lógica em relação aos títulos, né, de seções e capítulos. Não é regra, eles são indicativos. Nem todo transporte está dentro do capítulo 5, por exemplo. A gente tem o transporte de água que ele se aplica no capítulo 8. Então, eu preciso, de fato, conhecer a classificação como um todo, buscar informações na classificação como um todo para poder me ajustar e encontrar a minha NBS. Tá? Então, os capítulos nos ajudam, nos orientam, mas eles são indicativos, eles não são determinantes. A segunda lógica é em relação aos conflitos. Eu posso encontrar mais de uma classificação com elementos do serviço que eu preciso classificar. Qual é a orientação da nota explicativa? Sempre adotar a mais específica em relação à mais genérica. Então, se eu consigo encontrar uma classificação fiscal bem mais específica, com uma descrição bem mais específica do serviço que eu preciso classificar, eu vou adotar essa em detrimento de alguns subitens que são mais genéricos. Quando eu não consigo atender isso e eu encontro duas classificações, ou bastante específicas, ou bastante genéricas, e eu não consigo escolher entre uma ou outra, eu não tenho segurança para escolher entre uma ou outra, a orientação eu vou usar sempre a última dentro da relação. Então, sempre a que aparece em último lugar dentro da descrição da nota explicativa. É importante você analisar sempre uma classificação fiscal, não pela NBS, mas sim pela NEBS. Por quê? Por conta dos textos descritivos que antecedem ao capítulo e as descrições anunciadas em cada subposição. Então, aquele texto é que vai te orientar em relação à classificação. E observe que na NEBS, em muitas situações, você vai encontrar mais exclusões do que inclusões. Então, o manual nos ajuda também nesse sentido. Ele destaca o que compõe aquele serviço que eu estou lendo e já vai eliminando situações onde não é aquilo que eu quero e ele vai me dando indicações. Tal situação você vai procurar em outra subposição e ele me indica qual delas. Ok? Essas regras é um conjunto. Você precisa entendê-los todos e aplicá-los todos ao mesmo tempo, porque é bem fragmentado, capítulo, posição, subposição, item, subitem, até eu chegar exatamente na classificação daquele serviço que eu preciso lançar. E é importante que eu dedique tempo e atenção nisso, porque eu estou sujeito a uma autuação caso haja uma fiscalização, a Receita me requeira a documentação que deu guarida àquele registro e o fiscal entenda que o que está anunciado na documentação não é coerente com a classificação fiscal adotada e também com a natureza de câmbio que eu apliquei no meu contrato cambial. A gente vai dar um intervalo agora para você tomar uma água e a gente já retoma passeando agora pelos 27 capítulos e entendendo a aplicação de cada um deles. Ok? Até logo.